Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma questão muito interessante, que é a questão da presença da dor na nossa evolução. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita alegria e principalmente muita esperança. Olha, pessoal, apesar de todo esse cenário sombrio que nos rodeia, não só no Brasil, como no mundo todo. Vamos orar, pessoal. Vamos ter confiança, porque o nosso Cristo é que está no comando de tudo. E além de tê-lo velando por nós, nós também temos a nossa queridíssima mãezinha Maria Santíssima, que está a nos proteger, que está a cuidar de todos nós, tá? E, como sempre, continuar pedindo que vocês continuem orando, porque, gente, as orações estão fazendo muita diferença. Nós estamos conseguindo obter muitas suavizações graças à egrégora maravilhosa que está se formando em torno do planeta, fruto das orações individuais de cada ser aqui encarnado e também os desencarnados do planeta. Então, gente, mas vamos começar aqui com o nosso assunto, que é muito interessante, né? Nessa sessão psicográfica, nós tivemos a honra de receber mais uma vez o nosso estimado, iluminado ser, o Asclepíades, que nós sabemos que trabalha nos altos círculos planetários, junto à nossa mãezinha Maria Santíssima. O Asclepíades é um dos iluminados seres que compõem, digamos assim, a assessoria da nossa queridíssima Maria Santíssima. E ele veio e nos trouxe mais informações preciosas. E olha, ele já começou, pessoal, dando uma informação muito interessante sobre os vírus, que eu vou repassar aqui para vocês. Olha só o que foi que ele disse. Falou assim: meus filhos, quando tudo sobrevier, aqui ele está falando do ápice da transição planetária, e não falta muito, vocês todos ficarão livres de muitas das dores que hoje vocês sentem. Eis que os vírus serão desfeitos. Olha só que informação, gente, que ele deu. Ele disse que os vírus serão desfeitos, pois não terão mais ambiente energético para sua sobrevivência aqui no nosso planeta. E aí ele explicou por que isso. Ele explicou porque os vírus são seres limítrofes à vida. Isso realmente até a nossa ciência já comprovou. Ninguém sabe dizer se o vírus é um ser vivo, se não é, ele é um troço meio esquisito. E a espiritualidade aqui confirmou, dizendo que os vírus são seres limítrofes à vida, tá?
em que esses seres, eles são ativados pelas energias densas que existem no planeta, tá? Olha só, ou seja, uma parte dos vírus, pelo que eu entendi, ela é constituída de energia e essa energia, digamos assim, ela é ativada com as energias densas e ruins que nós temos na psicosfera planetária, tá? Então, olha só que lindo, ele falou assim: aguentem firmes, meus filhos, porque falta pouco. O Cristo tem pressa de que entremos logo no mundo de regeneração. E aí, olha só, gente, ele deu mais um aviso. Olha, galera, vamos nos cuidar. Olha só que ele avisou. Ele falou assim: meus filhos, tomem suas últimas providências, chequem seus estoques e fiquem tranquilos. Então, gente, é mais um aviso que a espiritualidade está nos dando. Eles estão chamando a nossa atenção com carinho. Nós ainda temos tempo, não é preciso correria, mas é preciso que nós sejamos efetivos nas nossas ações, tá? Então, quem ainda não se preparou para os 3 dias do apagão e o pós-apagão, que vai ficar tudo meio tumultuado, que eu já expliquei para vocês, por favor, gente, tomem suas providências, que são simples, não é preciso gastar rios de dinheiro, nem nada disso. O que é preciso ter? Água, velas, uma comida que não seja perecível, para você passar os 3 dias e as 3 noites numa boa, tá? E se for quem puder ter um pouco, não é o dinheiro todo, não é ir lá sacar o dinheiro do banco, pelo amor de Deus, é ter uma reservinha de dinheiro em casa, porque logo depois do apagão as coisas vão estar meio confusas. Nós não vamos ter a internet. Então, ter um cartão na mão, você pode ter 1 milhão no banco, na conta do banco. Não vai adiantar, porque não vai estar funcionando o sistema, tá? Então, os bancos vão levar um tempinho até eles se readequarem, ressuscitarem os sistemas analógicos deles para poderem nos atender. Então, nesse interim de tempo que as coisas vão ficar meio confusas, é que é interessante que se tenha uma reserva em espécie, em dinheiro, tá? Para fazer frente a qualquer necessidade que possa se ter, de alimentação, coisas básicas, né, gente? Quem toma remédio de forma contínua, está terminando a caixa, gente, por favor, tenha mais uma caixinha para não ser pego desprevenido nesse períodozinho aí, tá? E de resto, gente, é ficar tranquilo, é ficar sossegado, orar, já ir orando, gente, porque o que eu falei para vocês agora foi preparação física, mas existe também a preparação espiritual para o apagão, tá? E a preparação espiritual, a gente também já deve iniciar ela, ó, já. Como que a gente faz essa preparação? Orando, pedindo proteção para a nossa família, para nossos lares, para os nossos trabalhos, os locais aonde nós frequentamos, pedindo proteção para as nossas cidades aonde nós residimos e para o planeta como um todo, gente, tá? Nós temos que já ir pedindo essa proteção toda, porque isso fortalece a egrégora e isso nos traz, gente, muita proteção nesses dias que virão. Porque quem estiver espiritualmente despreparado vai tender a se desesperar, não vai entender o que está acontecendo. Por isso que as entidades estão nos avisando. Olha, pessoal, desde 2021, que eu já venho recebendo, foi quando eu comecei os meus trabalhos de psicografia, que eu já venho recebendo essas orientações, tá? Para quê? Para que as pessoas possam ir se preparando com calma, com tranquilidade. Não é para ficar com medo, pelo amor de Deus, gente.
Fujam de informações catastróficas. A internet está cheia, infelizmente, de canais que estão assustando as pessoas, fazendo previsões horríveis, deixando todo mundo com medo. Fujam dessas informações, gente, porque os seres de luz, os seres elevados, eles querem apenas o nosso bem. E o que eles nos dizem é o seguinte: nós estamos no limiar de passarmos para um estágio mais elevado no planeta, tá? E isso, gente, é motivo de grande alegria, porque esse ápice da transição planetária, eles vão ser essas provas que nós vamos passar, que é o apagão tecnológico, que é a operação de despertamento físico, tá? Vão ser as últimas grandes provas do planeta, tá? Então, e todos nós que estamos aqui encarnados, viemos preparados, gente, para enfrentar isso tudo, tá? Então, vamos orar, porque a oração, gente, é a ferramenta que nós temos à nossa disposição de proteção, tá? Para passarmos bem por todas essas peripécias aí que nos aguardam, tá bom? Então, gente, por favor, nada de medo, nada de pânico. Vamos orar, vamos pedir proteção. Nossa mãezinha Maria Santíssima já mandou avisar que estendeu seu manto energético por todo o planeta e que todos os filhos que acorrerem ao seu imaculado coração serão protegidos. Olha que coisa mais linda! Isso dá para a gente uma força, dá um quentinho no coração, né? Mas vamos voltar para a mensagem do Asclepíades, tá? Eu falei um pouquinho sobre o apagão, falei inclusive porque eu recebi várias mensagens de vocês pedindo que eu falasse um pouco mais sobre o apagão. Então, gente, aproveitando o ensejo do aviso do Asclepíades, eu peço encarecidamente a todos vocês, meus queridos ouvintes, que deem uma olhadinha lá nos seus estoques, veja se está faltando alguma coisinha, repõe. Conforme vai usando, vai repondo, vai usando, vai repondo. Que daí fica tranquilo, não precisa gastar. Você usou um, repõe um, usou um, repõe um. É assim que tem que ser, tá? Aí ele falou assim, depois que ele deu esse aviso, né? Ele disse que nesse período, ele falou assim: muito mais vocês terão que orar, porque grande é a densidade da psicosfera, que tende a tudo obstaculizar, mas nada, nenhuma dificuldade que não possa ser resolvida com a oração, tá? Falou assim, mais um aviso: redobrem o cuidado na hora de sair de casa, pedindo proteção à nossa mãezinha Maria Santíssima e a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse finalzinho aí será mais difícil para todos, mas será breve. Logo, ele falou assim: vocês se livrarão dessa opressão psíquica, desse grande incômodo energético que vocês estão sentindo. E o Asclepíades continuou falando, ele disse assim: é o que temos a dizer, filhos. Coragem e força, não desanimem. Pensem no Cristo amado, que sofreu o que sofreu por nossa causa e também pela nossa evolução. E ele foi o ser mais puro, mais elevado que já pisou, já habitou na face aqui do nosso planeta. E ele, nosso Cristo, ele ouve as preces e as nossas súplicas e fica consternado, que, gente, o coração dele meu Deus, ele já é gigante, o coração dele é maior ainda.
Mas ele falou assim, que diz que nem tudo que nós pedimos é aconselhável obtermos, porque se a gente obtivesse muitas vezes o que nós pedimos, isso iria retardar a nossa evolução. E eu fiquei pensando, né? Falei, por que quando a gente está do lado de lá, a gente está desencarnado e a gente faz todas aquelas análises junto com os nossos mentores, são verdadeiras terapias, aonde a gente assiste a trechos da nossa vida, aonde a gente se vê como se estivesse vendo um filme e aonde nos é mostrado as nossas falhas, as nossas atitudes não tão corretas, mas isso é feito com que intuito? Não é para punir ninguém, é para que nós possamos nos analisar e que nós possamos refletir, fazer reflexões boas no sentido da gente caminhar para atitudes mais benignas, mais benevolentes, né? E aí, o que a gente faz? A gente conversa com os nossos mestres e a gente acerta nós mesmos, de acordo com os pedidos da nossa própria consciência. A gente faz uma série de pedidos para poder ressarcir essas questões onde nós erramos. E normalmente nós fazemos uma lista bem pesada de coisas que os nossos mentores, já nos conhecendo, eles costumam cortar aí de 50% a 80% do que nós pedimos. E quando a gente parte aqui para a Terra, o que a gente faz? Primeira prova que a gente passa, meu Deus, é aquela choradeira, é aquela coisa, meu Deus, aquele desespero. E, na verdade, nós mesmos pedimos isso para quê? Para a depuração do nosso perispírito, né? Então é como se a gente fosse meio bipolar, né? Quando a gente está do lado de lá, a gente quer ressarcir tudo rapidinho. Quando a gente está do lado de cá, ai meu Deus do céu, a gente não quer ressarcir nada, né? Mas assim vamos indo, as coisas foram feitas dessa forma, o véu do esquecimento, ele é muito necessário ainda no nosso estágio evolutivo, porque na verdade, gente, isso é uma bênção de Deus, porque se nós nos lembrássemos de todas as perversidades, de todos os atos terríveis que nós já cometemos contra os outros, a gente mesmo não se perdoaria. Bem como também se nós lembrássemos dos maus tratos que nós recebemos dos outros, também teríamos muito mais dificuldade em conviver com esses espíritos, muitas vezes que já estão arrependidos e buscando trilhar o caminho da luz. Então, a questão é complexa, gente, o negócio é complexo, né? Mas, aí, na verdade, assim, eu, eu nem perguntei, sabe, gente, porque essas entidades que são muito elevadas, elas leem a gente, nós somos completamente transparentes, nosso coração, nosso pensamento, completamente transparente para eles. Não pense que quando a gente desencarna, a gente vai conseguir ocultar os pensamentos como a gente faz quando está aqui encarnado, junto aos demais encarnados, porque absolutamente não funciona. As entidades elevadas, elas leem a gente assim, meu Deus do céu, de uma forma completamente aberta e transparente, tá? E eu já vinha pensando há algum tempo numa questão, essa questão da dor, e fazendo meditações e buscando entender melhor o porquê da dor que nós sentimos. E ele, então, eu nem precisei perguntar porque ele leu a minha dúvida, né? E que era no seguinte: por que que nós temos que sofrer dor?
uma vez já começando a se voltar para a luz, a gente não poderia somente trabalhar no bem e cuidar daquelas pessoas, daqueles seres a quem nós prejudicamos? E olha a resposta que ele me deu. Ele falou assim: olha, minha filha, porque a dor ela é causada pela plasmagem física em processo de depuração do perispírito. Lembra quando eu falei para vocês que a única forma que o perispírito tem de se depurar é através do processo da plasmagem física? Então, essa plasmagem física, ela traz a dor, tá? Então, é uma coisa que é atrelada à outra. E ele explicou assim: na verdade, pela misericórdia divina, vocês já têm um grande desconto nas suas plasmagens, tá? E o trabalho, sim, o trabalho, ele é muito levado em consideração nessa conta de redução. E é preciso que nós, encarnados, tenhamos essa compreensão. Então, vejam bem, pessoal, por pior que sejam as dores pelas quais nós estejamos passando, sejam elas de ordem física, de ordem moral, né? Mas eu estou aqui, estava me referindo mais às dores físicas que nós temos, né? Pensem que o que nós depuramos do perispírito é bem pouquinho em consideração a todo o desequilíbrio que nós apresentamos. Isso por quê? Porque Deus leva em consideração que nós estamos num processo de evolução, tá? Então, enquanto a gente está no processo de evolução, está errando, está reconsiderando, está refletindo, está melhorando, tá? Beleza, tá? A coisa começa a pesar um pouco mais é quando a gente começa a ficar muito teimoso, não querer fazer as reflexões que são necessárias à nossa evolução, tá? Aí sim a coisa começa a pesar mais um pouquinho, tá? Porque a mão divina, ela vai, digamos assim, nos impelindo à reflexão cada vez de uma forma mais firme, tá? Então, se a gente ficar com preguiça ali, não quiser fazer a reflexão e tal, vai lá dar uma empurradinha, vai lá, meu filho, reflete, vai lá, vai lá. Se você ficar ali fazendo um corpo duro ali, uma resistência, aí você vai começar a ser empurrado com mais força, entendeu? É assim que a coisa, mais ou menos, não sei se eu consegui me explicar, mas é mais ou menos assim que a coisa, que eu entendi que as coisas funcionam. E aí ele falou assim: olhe, tenham todos bom ânimo e continuem as suas tarefas aqui, enquanto encarnados, porque bem pouco falta para que essa era de expiação e provas se acabe. E ele falou: Deus não oprime seus filhos. Ao contrário, ele dá condições energéticas a esses filhos para que possam ir prosseguindo nas suas trajetórias evolutivas. E aí veio a outra pergunta mais oculta que eu tinha no meu coração, que ele também nem esperou eu formular, ele já respondeu. Ele falou assim: nós sabemos que você tem meditado a respeito do caso do nosso amado Chico Xavier. E, de fato, gente, é uma coisa que eu não sei vocês, mas é uma coisa que eu vinha assim pensando, meditando, tentando entender, sem conseguir compreender o porquê disso. E qual era a minha questão? Por que que o Chico Xavier, um ser tão elevado, sofreu tanto com a saúde física dele?
porque ele tinha a saúde muito frágil, ele tinha problema nos olhos, ele teve vários problemas de coração, ele já era, o corpo físico dele era de uma estrutura mais frágil, né? E por que, né? Ele com uma mensagem tão bonita, ele passando tanto amor para todos, com tanta luz que ele trouxe para todos nós, com as mensagens maravilhosas que ele nos trouxe, né? E aquilo me consumiu. Eu falava, mas por quê? Por que que o Chico sofria tanto? Ele já teve outras encarnações que ele foi tão maravilhoso, porque dizem que o Chico já foi Francisco de Assis, que ele foi Allan Kardec, né? E que foi, inclusive, João, o nosso maravilhoso profeta João. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, um ser com todas essas encarnações maravilhosas, por que que ele vem com tanto sofrimento, né? Porque a gente até entende, né? Porque nós somos tudo meio, né, butucudos, né? A gente tá naquele reme-reme, estamos lá no meio do barco, da confusão, mas o Chico não, o Chico ele é um ser que, né, tá acima de nós. E aquilo ficou consumindo a minha cabeça e eu não conseguia entender o porquê. E vejam só que resposta maravilhosa que o Asclepíades me deu. Eu espero que essa minha dúvida também seja a dúvida de vocês. Eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu imagino que muitos de vocês também se perguntem, né? Porque também não é às vezes só o caso do Chico, às vezes a gente vê pessoas que são tão boas e sofrem, ficam doentes e com dor, e a gente se pergunta, né? Mas por que uma pessoa tão boa sofrendo dessa forma, né? E olha só o que ele está nos explicando. Ele falou assim: para que vocês possam se livrar da carne, assumindo um formato menos denso, são necessárias várias depurações no perispírito, até que não reste nada a ser depurado, tá? Ou seja, para que nós possamos escapar da roda da samsara, né? A roda das encarnações, nós precisamos depurar completamente o nosso perispírito. Então, certos espíritos mais adiantados, como o Chico, por exemplo, pedem para acelerar essas depurações com o intuito de atingir logo o estado espiritual que dispense a obrigação de se encarnar no planeta, tá? E ele continuou, falou assim: a velocidade nessa evolução é determinada pelo próprio espírito, de acordo com a sua vontade. Por isso, o nosso estimado Chico pediu para vir num corpo mais frágil, que decalcou diversas condições espirituais, perispirituais, na verdade, que ele possuía e que trazia consigo de experiências anteriores, tá? E aqui, essas experiências anteriores, gente, elas são anteriores mesmo, são até de antes dele encarnar no planeta Terra, tá? Então, porque a gente vem vindo, a gente vem vindo numa saga de evolução e a gente passa por mais de um orbe, né? E tanto é que a maioria de nós somos exilados aqui no planeta. Salvo honrosas exceções das sementes estelares que vêm para cá, a maioria de nós somos exilados, né, de outros orbes. Então, nós temos pretérito, passado em outros planetas, e coisas que a gente vem carregando, tá? E que precisam, para que a gente possa se liberar da roda das encarnações, nós precisamos depurar o nosso
perispírito de uma forma bem completa, né? E aí ele continuou explicando, né? O Asclepiades falou assim: o desejo do Chico em poder estar junto ao mestre querido, que é Jesus, com quem ele teve o privilégio de conviver há 2000 anos atrás, é tão forte, que faz com que ele, o Chico, peça por encarnações assim mais pesadas, né? A fim de que ele possa aurir condições espirituais para permanecer ao lado do Cristo o mais breve possível, tá? E aí eu entendi, né? Falei, olha só que interessante, né? Foi realmente a pedido dele, porque o Chico tem um fortíssimo desejo de se tornar o que a gente chama de completista. O que é um espírito completista? É aquele que já completou, conseguiu passar desse estágio da necessidade de se encarnar no planeta para sua própria evolução, tá? E aí eu perguntei mais uma coisa pro Asclepiades. Eu perguntei assim, mas existe um jeito de evoluir sem ter que passar por essas situações de dor? Só trabalhando? Daí o Asclepiades falou assim, tem sim, minha filha, tem sim, mas é bem demorado. E chega um momento em que o espírito se cansa e aí ele pede encarnações mais difíceis para promover a sua evolução de forma mais rápida. Mas fica a critério de cada um. Deus Pai nos deixa a escolha, o livre-arbítrio de escolher como em que velocidade nós desejamos evoluir, né? Aí ele falou assim: o certo é que em planetas de regeneração, as encarnações elas vão ficando cada vez mais suaves, de forma que tanto os seus habitantes como o próprio planeta vão evoluindo de forma graciosa e harmônica. Mas aqueles que desejam cortar caminho aproveitam enquanto o mundo ainda é de expiações e provas para acelerar a sua evolução. Você está entendendo agora, minha filha? Eles são muito fofos, né? E eu entendi. Não sei vocês, mas eu consegui entender a profundidade desse conceito. Ou seja, cada um, assim, a gente não é obrigado, então, a sentir as dores. Cada um vai no seu ritmo. É que só trabalhando, o processo de depuração do perispírito, ele é bem mais lento, ele é bem mais lento, tá? Então, chega um determinado momento em que eu acho que nós nos cansamos, a gente quer resolver logo a situação. Aí a gente pede para vir numa encarnação mais pesadinha para poder fazer uma limpeza, uma depuração no nosso perispírito. E olha, se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, gente, por favor, dá seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com os amigos. E se você não é inscrito ainda, tá novinho por aqui, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. Torne-se um agente da luz e ajude o canal a disseminar essa linda mensagem da boa nova do mundo de regeneração. E depois dessa linda explicação que eu recebi, essas dúvidas, né, que eu tinha no meu coração, que eram umas dúvidas internas, que eu não, na verdade, a gente nem me atrevia a perguntar, né, porque eu ficava até com vergonha, assim, de perguntar e ser indelicada, de repente,
com a memória do Chico, ou com, enfim, eu não queria de forma alguma ser indelicada, mas assim, por isso que eu não tinha apresentado assim, formalmente essa pergunta à espiritualidade. Mas, como eles leem o coração da gente, eles sempre veem em nosso socorro, quando eles veem que a gente está com dúvida, com dificuldade em compreender alguma coisa. E olha só que lindo que o Asclepíades falou para mim. Disse assim: não se preocupe, minha filha, a curiosidade sadia e o desejo de entender como funciona a obra divina sempre é muito bem-vinda, né? Ele falou: não há perguntas bobas, todas merecem consideração e resposta. E ainda falou, aproveitou e me orientou, falou assim: você se lembre disso sempre que você for responder aos seus queridos ouvintes, né? E aí, até esse momento, eu ainda não sabia com o que eu estava falando, eu senti que era uma entidade amiga, querida, mas eu sempre pergunto com quem eu estou conversando. E aí ele se revelou, né? Falou: não, minha filha, você está falando com as Asclepíades, e eu retornei aqui essa semana. Você pode observar que eu tenho me apresentado com mais frequência junto a vocês. E quando ele fala a vocês, ele fala a mim, gente, e a toda a equipe do Segundo Império que me assiste, tá? E olha só que lindo, ele falou assim: Maria Santíssima incumbiu-me de dar a toda a vossa equipe uma assistência mais próxima e frequente devido ao grande adensamento da psicosfera. Ai, gente, ai que lindo! Eu fiquei assim até arrepiada na hora, assim. Falei: olha como que a espiritualidade se preocupa conosco, como que eles são maravilhosos, né? Como que eles cuidam de todo mundo, não só de mim, mas eles cuidam de toda a equipe do Segundo Império que me assiste. É maravilhoso isso, é maravilhoso, né? E aí o Asclepíades ainda falou assim: olha, minha filha, toda a espiritualidade e os nossos irmãos estelares estão muitíssimo ocupados, deixando tudo atualizado de acordo com as novas suavizações que vêm chegando. Então, é um trabalho quase ininterrupto, tudo graças à misericórdia de Jesus. Isso eu já expliquei para vocês, porque o plano foi todo feito, tá tudo certo. Mas tudo pode ser suavizado, tá? O que já foi escrito no livro da vida não pode ser alterado, ou seja, aquilo vai acontecer, tá? Como o caso, por exemplo, da operação de despertamento físico, que também é conhecida como a grande tribulação. Agora, o que podemos alterar? Nós podemos suavizar. Como é que essa operação ela vai ocorrer? Ela poderá ser mais catastrófica ou menos catastrófica, de acordo com a nossa egrégora de orações. Por isso, gente, a grande importância da gente orar, tá? E não pensem que as orações são inúteis, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Toda oração está sendo levada muito a sério, muito em consideração pelo nosso Cristo amado. E isso, esse conjunto de orações que vai fortalecendo a nossa egrégora ao redor do planeta, vem obtendo muitas suavizações que vão sendo implementadas, porque as coisas, gente, não acontecem por mágica. Muita gente acha que é mágica. Não, não tem nada de mágica. Tudo, gente, é altíssima, elevadíssima tecnologia que lida com energias das quais nós nem suspeitamos, nós nem sabemos como lidar com elas. Mas esses seres que são muito elevados manipulam essas energias, tá? Então, quando vem uma ordem de suavização, por exemplo, na operação, vamos pegar um exemplo aqui, operação de despertamento físico. Houve lá uma suavização, vamos supor lá, o vulcão X
que ia explodir, tal, ia causar um maremoto, um tsunami. Já obtivemos a suavização e esse vulcão não irá mais explodir. Quando chega essa diretriz para os nossos irmãos estelares elevados, eles vão lá na base do vulcão, vão lá agir com a energia deles, no sentido de que criar, por exemplo, outras saídas para o vulcão, fumarolas, coisas que desfaçam o nível de pressão naquele determinado vulcão. Eu dei um exemplo que não sei se ficou claro, tá? Por isso que eles trabalham, gente, eles trabalham sem parar. E olha que coisa mais linda, tudo para suavizar a nossa transição planetária. Agora, cabe a nós fazer por onde? Como que a gente faz por onde? Orando e nos exercitando no bem, porque a gente também tem que se exercitar no bem, gente. Isso aí é uma duplinha, tá? Não adianta também ferrar todo mundo e depois ficar lá orando. Não, aí essa oração não vai ser uma oração sincera, tá? A oração sincera é aquela, gente, que ela parte do coração no intuito de se fazer o melhor. Então, nós temos que trabalhar essas duas vertentes. Nós temos que nos exercitar no bem e orar, tá? Porque quando a gente se exercita no bem, por menorzinho que esse bem seja, já vai estar valendo, vai estar tornando as nossas orações sinceras, tá? Esse aqui, gente, é o pulo do gato, tá? E, enfim, e o Asclepíades, então, falou, disse assim, olha, quando o Cristo der o sinal, todos terminarão as suas últimas atualizações. Olha só, ainda tem uma colher de chá, né? Porque tá lá fazendo a última alteração. E Jesus fala, deu, pessoal, deu, vai começar a transição planetária. Vamos começar o ápice da transição. Eles vão ter tempo de terminar essa última atualização que eles receberam. Vai ser dado um cheque final, uma checagem final em tudo. E pronto, tudo será encerrado. As operações todas serão encerradas, tá? E aí vai se começar o ápice da transição planetária, né? E nesse momento, os sinais serão liberados. Olha só, depois que encerrar tudo, for feito o cheque final de tudo, a checagem de tudo, Jesus vai liberar aqueles sinais. Lembra que eu já contei para vocês que são dois sinais? Um é o grande silêncio e o outro é o toque das trombetas. Então, aí nesse momento serão liberados os sinais e então será dado o início ao ápice da transição planetária, com o Sol a emitir as rajadas certeiras que provocarão o apagão, que vai ser o início de tudo, tá? Apagão tecnológico, gente. Quem tiver novinho agora no canal, não é apagão de 3 dias, 3 noites, que vai ficar tudo escuro, não. É um apagão tecnológico que nós vamos ter, tá? Porque já tivemos uma suavização em todo esse processo. E aí, Miguel Arcanjo e o nosso estimadíssimo Tiberíades, que é o comandante da Legião de Luz dos Cavaleiros Templários, estarão prontos para o início da magnífica operação de extração dos seres trevosos desencarnados do planeta, inclusive com a temível elite trevosa que partirá aqui da Terra via portal dimensional para um orbe de exílio, que vocês já sabem, que é um planeta que está em formação num sistema solar jovem, recém-criado,
deixando a Terra, o nosso lindo planetinha azul, liberta da sua péssima energia, né? E aí, eu me lembrei, quando ele falou da elite trevosa e tal, eu me lembrei de uma pergunta que eu recebi de uma ouvinte sobre a cristalização dessa péssima energia deles, desses seres da elite trevosa, que vai acontecer no planeta de exílio para onde eles vão, tá? E como é uma resposta mais ou menos longa, e eu vou deixar para dar essa resposta para vocês no próximo vídeo aqui do canal, para que esse não fique tão longo assim, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a nave dos Templários. Pois é, pessoal, ela já está preparadinha para rumar aqui para perto do planeta Terra. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança, pessoal, que o mundo de regeneração está bem pertinho e a espiritualidade continua a nos pedir orações, pessoal. Vamos então continuar orando pela paz no mundo, pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidinhas aí no umbral, pelas 3 cidades que foram sedes de estações da discórdia aqui no Brasil, no caso, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e também, gente, para o primeiro grupo de órfãos das trevas que surgiram com a quebra da teia neural trevosa que havia no planeta, tá? E vamos também, gente, pedir a intervenção do nosso Cristo amado pela anulação do plano perverso dos seres trevosos que estão ainda aqui no planeta, porque sim, eles estão arquitetando um plano terrível, visando arrojar a humanidade encarnada a terríveis conflitos, guerras, opressões, enfim, né, disseminando o caos, que é o que eles gostam de fazer. Então, gente, somente um ser da magnitude e da força que o Cristo tem, é que um plano desses poderá ser anulado. Mas se todos nós pedirmos com fé, com certeza isso será anulado, né? Mas bem, então, esse vídeo aqui, pessoal, ele é a continuação do vídeo anterior, o de número 219 aqui no YouTube, episódio 359 no podcast, aonde o iluminado espírito do Asclepíades nos brinda com uma série de informações, tá? Então vamos lá, a continuidade dessas informações. E ele, então, foi falando, disse assim: pois muito bem, agora é o tempo da colheita.
Todas as sementes estão brotando e os frutos já estão maduros. Os bons serão colhidos e devidamente apreciados. Já os maus serão lançados fora. Né? Que é a gente já sabe disso, né? E está se referindo aqui aos seres que são trevosos e os não trevosos, né? E ele falou assim: grande rebuliço e tormentas energéticas estão havendo nos umbrais, causados pelos trevosos desesperados, porque eles estão chegando em levas e levas das locas desmoronadas e eles estão completamente perdidos, buscando o abrigo, um local para ficarem na crosta terrestre. Por isso, olha, gente, prestem atenção, porque ele está falando uma coisa muito séria, tá? Diz assim: por isso, insistimos na necessidade de entrar em estado de oração permanente, justamente para não dar guarida a esses seres nas vossas casas, nos vossos lares, tá? Porque é isso, gente, eles estão chegando, tá tudo desmoronando, colapsando, esses umbrais muito densos, e isso obrigou esses seres todos a migrarem para a crosta terrestre, tá? E isso está sendo permitido, inclusive foi deliberadamente provocado pelo nosso Cristo amado, justamente para desalojar esses seres aí dessas furnas terríveis, para facilitar e agilizar o trabalho de Miguel Arcanjo e das legiões de luz dos Cavaleiros Templários, tá? Inclusive eu tive até já ouvintes que me escreveram dizendo: ah, não, mas Luiz, eu não acredito nisso, porque imagina, para que facilitar trabalho para Miguel Arcanjo, e Miguel Arcanjo lá precisa disso? Gente, isso não é mágica, tá? Não é mágica, as coisas não acontecem por mágica, como muitas pessoas imaginam. Apertou um botãozinho lá e aconteceu. Gente, esse é um processo de grandiosa complexidade, que ele está feito, gente, a captura de mais de 3 bilhões de seres trevosos, porque 1 bilhão já foi embora numa nave cargueira, mas, gente, ainda restam mais de 3 bilhões de seres trevosos desencarnados no planeta. E essa operação, gente, ela será feita em 3 dias e 3 noites, ou seja, é hiper mega rápido, mas é muito trabalhoso, gente, é muito trabalhoso. Então, o Cristo maravilhoso e magnânimo que é, já promoveu isso, de forma que todos esses seres vão ser encontrados, localizados e presos mais rapidamente, porque eles vão estar tudo por aqui, tá? E é claro que essas operações todas, gente, é claro que elas poderiam ser feitas todas pelo Cristo, mas já expliquei isso para vocês, que a misericórdia divina, ela dá a oportunidade de participação a todos os seres que desejam evoluir. Então é isso que é feito, tá? São delegadas atitudes, são delegadas ações a outros espíritos que são elevados também, mas que continuam na sua saga de evolução, tá? Claro que tudo muito bem supervisionado de pertinho pelo nosso Cristo amado, gente, graças à fabulosa capacidade cerebral que ele tem, né? Onde ele consegue lá, através do dom da ubiquidade dele, estar em vários lugares ao mesmo tempo, tá? Nós aqui encarnados, mesmo desencarnados, é que ainda estamos num estágio de evolução tão pequenininho que a gente não consegue percebê-lo, tá? Ele vai ter que se adensar, vai ter que se materializar para que nós possamos vê-lo, tá? E ele vai fazer isso porque ele é um querido,
E ele vai fazer isso por nós, vai nos dar esse grandioso presente quando, então, é o que se chama a segunda vinda do Cristo, né? Mas voltando para o assunto do vídeo aqui, o Asclepíades, então, nos disse, ele falou assim, olha, essa situação, ela não vai durar muito tempo, apenas o suficiente para que todos façam suas opções. Eis que haverá espíritos de luz e espíritos de trevas perto de todos, que, por afinidade vibratória, farão as suas opções. Então, é claro, as pessoas que já estão mais voltadas à luz, que já desejam evoluir, elas vão se afinizar com quem? Com os seres de luz. E aquelas que ainda estão adormecidas e ainda não conseguiram se voltar para a luz, elas vão se afinizar com quem? Com os seres das trevas. É simples assim, é isso que vai acontecer. Por isso que nós estamos sendo expostos a esse grande caldeirão aí de energias. Está sendo colocado isso. Para quê? Para que nós, por afinidade energética, façamos todas as nossas opções. Por isso, pessoal, a grande necessidade de oração, porque é a oração que vai conferir a todos nós uma grande proteção, para que nós não sejamos vítimas, que a gente não caia nas garras desses seres trevosos que já estão perambulando por aí, gente, tá? Daí ele entrou no assunto da nave. Falou assim, a nave dos templários encontra-se já preparada e ajustada para iniciar a sua viagem rumo à Terra. Como nós já dissemos anteriormente, inclusive foi a espiritualidade que falou isso, essa nave, a nave dos Templários, ela vai se deixar ver pelo Hubble e pelo James Webb, que são os telescópios, né, mais potentes, mais poderosos que nós temos, tá? Mas elas se farão visíveis a eles apenas por um trecho, tá, do seu deslocamento. Para que isso? Para que os trevosos e os seres extraterrestres não elevados não saibam a sua localização, porque eles são transdimensionais, eles estão numa dimensão totalmente elevada, né? Nós estamos aqui embaixo. Então, eles podem percorrer todas essas faixas dimensionais e se materializarem em qualquer uma dessas faixas de acordo com a necessidade deles, tá? Então eles vão fazer isso. Vocês sabem que essa nave, ela tem o tamanho de uma cidade e ela se encontra numa órbita entre Saturno e Júpiter. Está lá circulando, né? E ela virá aqui para perto da Terra. E isso, gente, a hora que ela vier aqui para a Terra, já vai ser mais um indicativo de que a operação estará muito, muito próxima de acontecer, né? Que ela vai vir, vai ficar orbitando o planeta Terra, a partir de um determinado momento, lá quando tiver tudo, Cristo der o ok, eles vão se deslocar das naves aqui para a crosta terrestre, para os umbrais, e vão fazer o trabalho que eles têm que fazer de extrair todos esses seres trevosos desencarnados aqui do planeta para nosso grande alívio, né? Vai ser um alívio, gente. Nossa, eu não sei, acho que eu não sei nem imaginar, né? Acho que a melhor imaginação que eu faço é me recordar dos tempos de que eu era bem pequenininha, que eu era menininha, assim, que eu saía para brincar na rua e olhava aquele céu azul, me dava uma felicidade, né? E eu ali brincando com os amiguinhos e tal. Eu acho que é a melhor maneira que eu consigo encontrar de imaginar um alívio psíquico, né?
Mas a gente vai viver isso tudo, gente, vai ser maravilhoso, vai ser absolutamente maravilhoso, né? E aí eu perguntei para ele, para o Asclepíades, sobre os tais invasores. Lembra que tem uma turma aí que está vindo para cá e tal, e perguntei se eles já teriam atingido os alarmes que foram colocados pela Confederação. E aí, olha só o que o Asclepíades me falou. Ele falou assim: ainda não. E está acontecendo um fenômeno interessante, porque eles começam, esses seres, a desconfiar devido, olha só o que ele vai falar, devido ao aviso dado por nós aqui nesse canal, que desmascarou a invasão deles. Olha que coisa interessante, gente, porque eu fiquei assim muito surpresa com essa informação do Asclepíades, porque é claro, aqui no canal a gente faz os vídeos, só faço tudo que eu falo e tal, eu sempre procuro, claro que sempre tem um pouco de interferência egóica da gente, né? Mas eu procuro o máximo que eu consigo ser o mais neutra possível e repassar especificamente as informações que eu recebo, né? E há vídeos atrás, mais precisamente, foi um vídeo 196, aqui no YouTube, e episódio 336 do podcast, em que eu repassei a informação que eu recebi dos nossos irmãos estelares elevados, de que a poderosa frota da Confederação estaria prontinha para repelir e rechaçar um ataque que estaria sendo engendrado aqui para nós, tá? E o que aconteceu? Os trevosos, porque vocês têm que raciocinar o seguinte, que os trevosos, eles, como eles são trevosos, eles não entram na frequência das entidades elevadas, ou seja, eles não sabem nada, eles não sabem lufas do que a espiritualidade, a alta espiritualidade e os nossos irmãos estelares elevados estão fazendo. E também, como eles são muito pouco elevados, eles não conseguem enxergar as naves transdimensionais, porque justamente elas são transdimensionais e elas então existem numa dimensão muito acima da dimensão que eles conseguem enxergar. É que nem nós, a gente olha e não vê nada, né? A gente não enxerga a poderosa frota da Confederação, a gente não enxerga a nau Capitânia, a gente não enxerga a nave dos Templários, a gente não enxerga a nave do Zion, por exemplo, que está aqui fazendo medidas, a gente só enxerga quando eles dão uma deixa para nós. Aí eles dão uma densadinha até ali onde o James Webb, aí, os nossos telescópios conseguem captar, e depois eles se desadensam de novo e então o que acontece? Esses seres acabam sabendo dos movimentos da luz pelos vídeos que nós fazemos aqui. Então, e é óbvio que a espiritualidade, os nossos irmãos estelares, eles somente liberam as informações das quais todos podem saber, tá? Então, é muito interessante isso. Eu fiquei assim, falei, nossa, gente, que estratégia legal, né? E aí o que aconteceu? Quando saiu o vídeo dizendo que a poderosa frota estava mobilizada, pronta para entrar em ação, e revelou que estava sendo engendrada uma grande invasão, desmascarou eles, porque eles queriam chegar aqui na surpresa, né? Ataque de surpresa, faz parte das estratégias militares. Agora, de repente, aparece aí uma terráquea do nada aqui, né? Pouco elevada, como eu, que vos falo, falando, desmascarando todo o plano deles. Então, eles estão assim, eles estão
diz que eles estão pensativos, tá? Se eles devem ou não prosseguir com essa intenção. Olha só que interessante. E o Asclepíades falou assim: nesse momento, eles estão lutando agora contra sua própria arrogância e a própria consciência, que os adverte de que eles não estão no caminho certo, tá? E vamos ver quem vai vencer. Se a arrogância deles em acharem que é tudo um blefe, que não tem nada, que imagina que não tem poderosa frota nenhuma aqui nos protegendo, que eles vão chegar aqui, vão se tornar os donos do planeta e vão dar um chega para lá no Cristo, né? Ou se vai vencer a consciência deles que os está advertindo. E o que eles disseram aqui agora, né? O Asclepíades disse: vamos ver quem vai vencer. De qualquer forma, a poderosa frota da Confederação está a postos. Então, ali, meu filho, eles vão se materializar para esses seres se eles continuarem nesse intento malévolo deles. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, o que vai prevalecer, né? Vamos ver. Vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer. E o Asclepíades também deu mais notícias. Falou assim: isso aqui está parecendo um Astral News, né, gente? Cheio de notícias, cheio de novidades, né? Adoro quando o Asclepíades vem, porque ele vem e fala um monte de coisa legal. E ele fala assim: a elite trevosa está completamente esfacelada. Por quê? Porque ela teve que abandonar os seus esconderijos lá nas locas, porque está tudo desmoronando, tá? E eles chegaram aqui na crosta terrestre e eles não têm um esconderijo seguro, tá? E quando essa elite trevosa souber que está sendo monitorada pelos espíritos de luz, vão ficar muito, muito, muito brabos. E acompanhando essa brabeza toda, virá o desespero, tá? Só que todos foram muito bem avisados e orientados anteriormente, com tentativas e tentativas de fazê-los evoluir há milênios, né, gente? Porque eles estão aqui desde que a Terra é Terra, né? E eles sempre recusaram todo e qualquer convite a se voltarem à luz. Então agora eles não podem reclamar, não vão poder reclamar, né? E as marcas que todos esses seres trevosos possuem nas suas frontes, que é aquela marca, né, senoidal, ainda que essas marcas elas não tenham se acendido e não sejam visíveis para eles próprios, elas fornecem, olha só, as suas localizações, as localizações geográficas. É como essas marcas, como se elas tivessem ali um sinal, fosse um sinal de GPS, tá? Um GPS espiritual, no caso, né? De forma que não há como esses seres trevosos se esconderem. É simples assim, tá? Não tem como eles se esconderem, porque eles estão todos marcados e essas marcas, elas têm uma das funções, eu já fiz até um vídeo sobre isso, sobre as várias funções dessas marcas nos trevosos, né? E uma das funções é a localização geofísica, digamos assim, desses seres pelos Cavaleiros Templários, por Miguel Arcanjo, né? O que vai facilitar bastante o trabalho de captura de todos eles, indistintamente, gente. E olha só que interessante, gente, eu fiquei até assim, toda contente, né? Porque ele falou assim, que nesse sentido, ótimas têm sido as comunicações aqui do nosso canal, porque através dessas comunicações que tem recebido a elite trevosa
os informes sobre os movimentos da luz, tá? Então, é claro que nós aqui não somos o único canal a transmitir isso, tá, gente? Tem outros bons canais que estão transmitindo também essas informações, tá? Mas é a única forma através da qual esses seres trevosos conseguem saber alguma coisa sobre a luz, tá? E é claro que os seres de luz só vão divulgar as informações as quais eles têm a devida permissão para divulgarem, tá bom? E a gente ficou muito feliz aqui, né, com o trabalho. Inclusive, eu já tive até vários ouvintes que me escreveram perguntando, falando, nossa, Luiz, mas você fica falando essas coisas e os trevosos não vão ficar sabendo disso? Pois é, e é para eles saberem mesmo, tá? Então, estudo pessoal faz parte de uma grande estratégia do nosso Cristo amado. Se tem uma coisa que o Cristo, ele é, gente, é inteligente e estrategista. Gente, é sensacional, viu? Cristo, meu Deus, é sensacional ele. Um queridão, queridão. E aí, eu perguntei com quem eu tinha a honra de conversar, tá? Porque é isso, gente, esse vídeo aqui, ele é a continuação do vídeo 219, mas esses dois vídeos, na realidade, eles são fruto de uma única comunicação que o Asclepíades fez conosco. É que, digamos assim, o nível de concisão deles é tão grande que numa única comunicação eles passam muitas informações para nós, de forma que eu sou obrigada a dividir em mais de um vídeo para que essas informações possam ficar de uma forma mais inteligível para todos nós aqui, principalmente para vocês que são o meu público super querido, né? Então, perguntei, e aí que ele revelou quem ele era. Falou, olha, você está falando com Asclepíades, novamente, minha querida. E eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito dele. E ele é um ser maravilhoso, gente, de uma energia fantástica, assim, animada, alegre, sabe? Feliz. E ele trabalha nos altos círculos, junto à nossa amada Senhora, Nossa Senhora, né? Nossa mãezinha Maria Santíssima. E olha só que ele contou, gente, fiquei tão contente. Ele falou assim, a Nossa Senhora se agradou do vídeo que você fez hoje, na data em que você a defende e desmascara o real intento de ferir a seu augusto filho Jesus, né? E eu fiquei muito feliz, porque ele estava se referindo ao vídeo de número 208, aqui do YouTube, episódio 348 do podcast, aonde eu, no meio do vídeo, ele não é o objeto do título do vídeo, mas no meio do vídeo eu falo sobre essa questão de tantos ataques que são feitos à Nossa Senhora, que desqualificam ela, aonde é dito que ela era uma mulher qualquer, que ela não estava nem aí, que ela, imagina, era uma ignorante. Enfim, todo tipo, gente, de desqualificações sobre a figura maravilhosa e amorosa de nossa mãezinha Maria Santíssima, tá? E isso, o que revela isso? Porque é exatamente essa a intenção dos trevosos. Eles tentam ofender a Jesus, atacando-lhe a mãezinha querida. Porque é assim, né? Quando você quer ofender uma pessoa, o que você faz? Você xinga a mãe dela, você fala mal da mãe dela, da mãe dessa pessoa. Por quê? Você, a mãe da gente, é sagrada para nós. Se ela, a mãe, já é sagrada para nós, que somos tão imperfeitos, quem o dirá para um ser, gente, da elevação do Cristo, né? É claro que Cristo não se ofende, porque ele está muito acima disso.
Mas isso não tira a tentativa maldosa desses seres trevosos em desqualificar a nossa mãezinha Maria Santíssima, tá? E dessa forma atingirem a figura do nosso Cristo amado. E, infelizmente, muitas pessoas e até determinadas religiões embarcaram nisso, gente, e falam mal de Nossa Senhora, desprezam Nossa Senhora, dizem que Nossa Senhora é um ser totalmente desqualificado. No fundo, eles estão, infelizmente, se prestando a esses objetivos espúrios aí dessa elite trevosa, né? Então é uma questão que a gente tem que pensar com muito cuidado, porque se nós temos muito respeito junto às nossas mães, quem dirá o respeito que não devemos ter pela mãe terrena do nosso Cristo amado, que não era um espírito qualquer, gente, né? Maria é um espírito elevadíssimo que já pertence à classe angélica e que foi denominada Rainha dos Anjos pelo próprio Cristo quando a veio buscar por ocasião do seu desencarne. Essa informação, ela consta do livro Boa Nova, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e é maravilhosa, é uma das passagens, acho que inclusive é a última passagem versa sobre Maria. E é maravilhoso, gente, né? Então as pessoas deveriam repensar isso com calma e não ficar falando mal de Nossa Senhora, porque, inclusive, elas estão indo contra um dos 10 mandamentos, que é qual? Honrarás pai e mãe. Então, se a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, quem dirá o pai e a mãe do Cristo amado, né? Então é isso, né? Mas o Asclepíades falou comigo, falou assim, olha, mas não há mal que sempre dure. E quando os trevosos se forem, tudo haverá de ser reposto em seus devidos lugares, né? E foi dando mais outras notícias, né? Que o Asclepíades, gente, estava animado esse dia, passou um monte de informações muito bacanas para nós. E ele falou assim, olha, Miguel Arcanjo e o Tiberíades, que é o comandante da legião dos Cavaleiros Templários, já retornaram da sua longa jornada junto à gigante cargueira, que já fez todas as suas entregas de mônadas pelos diversos planetas por onde ela passou e seguiu para outros rumos dentro da nossa galáxia. Porque, afinal de contas, Deus não para de criar e sempre existem planetas em transição. A Terra não é o único planeta a estar em transição, estar passando por esse processo, tá? E aí ele falou assim, as demais cargueiras gigantes encontram-se em órbita planetária, aguardando a missão magnífica de Miguel Arcanjo. Lembrem-se que essas naves são transdimensionais. Então não adianta ficar querendo ver elas olhando pelo telescópio, que a gente não vai ver, elas estão em outra dimensão, tá? E ele fala assim, a segunda nave cargueira diz que já se encontra recebendo os trevosos que continuam a se entregar aos missionários da luz, que vocês sabem, né? Que está havendo um grande êxodo aí, uma grande fuga. E porque esses legionários, eles já estão se ligando que a luz vai vencer. E eles então estão correndo para se entregarem aos missionários da luz, fugindo também dos maus tratos e fugindo dos castigos severos que eles sofrem por parte dos comandantes trevosos, né? E eles então se entregam,
são exilados, porque isso já está determinado, eles estão marcados, eles vão ser exilados, mas eles obtêm sempre suavizações nas penas deles, relativas ao exílio. Então, se estava previsto para eles ir para um planeta muito, muito, muito atrasado, eles poderão, de repente, ter a graça de se encarnarem num planeta já com uma civilização estabelecida, com agricultura, com fogo, com tudo, né? E, devido a isso, esses seres continuam se apresentando, eles vai sendo feita uma nova leitura áurica da situação deles, e eles vão sendo encaminhados, então, para as câmaras, né, de repouso. Ali eles perdem os seus perispíritos de uma forma benevolente, de uma forma tranquila, e são encapsulados já num sono profundo e reparador e encaminhados, transportados para essas gigantes cargueiras, aonde eles são acomodados, então, naqueles trilhos, conforme eu já expliquei para vocês. Os desenhos, gente, das visões que eu tive estão no segundo livro da série, tá? Que é onde eu fui descrevendo e o desenhista foi fazendo os desenhos conforme a minha descrição da clarividência que eu tive, né? Então, bem interessante. Quem não viu ainda, gente, vale a pena dar uma olhada, viu? E essa informação está no livro, tá? No segundo livro, que é o Apagão e a Magnífica Operação de Miguel Arcanjo, né? E é isso. Se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabem, por favor, aquele pacotinho youtubístico, vamos dar um like, vamos clicar no sininho, vamos compartilhar o vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, torne-se um agente da luz, inscreva-se no canal. E vejam que informação bacana que o Asclepíades repassou para nós. E disse assim: Jesus vem fazendo um espetacular trabalho junto aos corações dos trevosos, insuflando-lhes energias de paz, que os fazem refletir sobre a sua real condição. E isso tem tido o condão de arrefecê-los no mal, o que vai auxiliar em muito no processo de suavização das penas desses seres. Olha que coisa mais linda, gente. Então, todas as orações que nós estamos fazendo, pedindo a intervenção do Cristo junto a esses seres trevosos, gente, já estão sendo atendidas. E a resposta está aí, que o Asclepíades acabou de nos passar, que diz que Jesus já vem fazendo esse trabalho junto ao coração dos trevosos, para que eles possam refletir, para que a mente deles possa ser aberta para os processos de reflexão tão necessários à evolução. E que ele, claro, né, está tendo muito sucesso aí. Então, gente, vamos orar, bora rezar, pessoal, que está dando muito, muito certo. E aí, então, depois desse mar de informações maravilhosas, o Asclepíades foi se despedindo com aquele amor, com aquele carinho de sempre, e aí ele foi embora rapidinho. E depois, na sequência, quem veio? O nosso querido capitão, que ele sempre dá uma passadinha, eu sempre pedi muito para ele sempre passar, que eu gosto demais dele, assim, ele me ajuda muito a entender as coisas, ele pontua coisas, ele é maravilhoso. E aí ele falou assim, ele falou: olha, você não imagina a quantidade de luz que o Asclepíades tem. Nós tivemos hoje a visita esplêndida dele. E realmente ele sempre vem envolto em muitíssima luz. Você não vê, eu no caso, né? Porque eu não tenho mediunidade de visão.
mas você sente a energia dele, uma energia de felicidade, de alegria profundas no seu coração, que se enche de esperança, clara e forte no amanhã. E eu fiquei admirada, porque a descrição que o capitão deu era exatamente do jeitinho que eu estava me sentindo durante a visita do Asclepíades, tá? E aí ele falou assim: conosco, que é o resto da equipe do Segundo Império, não é diferente. Essas entidades, elas vêm e nos animam nesse trabalho humilde que nós desenvolvemos. E isso é maravilhoso. A luz, ela é assim. Quando nós a contatamos, não queremos mais saber das trevas. E é verdade, porque eu sempre falo e eu digo, gente, se os seres trevosos soubessem como é maravilhoso lidar com os espíritos de luz, eles não iam querer mais ser trevosos de jeito nenhum, porque os seres de luz, eles nos acolhem, eles nos entendem, eles têm empatia conosco, eles nos animam para que nós continuemos na senda do bem. E isso, gente, é um tratamento maravilhoso, maravilhoso, totalmente oposto do tratamento recebido dos seres trevosos, que são duros, impõem castigos severíssimos, penas, enfim, né? E é isso, né? Mas, enfim, cada ser tem seu momento de reflexão e chega a hora em que o ser, ele vira a chave e começa a se voltar para a luz, né? E aí, eu falei com o capitão, né? Falei assim, capitão, eu reparei na informação que o Asclepíades nos deu sobre o retorno, né, de Miguel Arcanjo e do Tiberíades para a nave dos Templários, no seu processo, né, refluindo no processo de ubiquidade deles. E isso eu estou entendendo aqui que significa que a missão deles junto a nós aqui na Terra está bem próxima. E o capitão falou: olha, tua percepção está correta. Logo, a nave dos Templários virá aqui para a Terra. Enquanto isso, o nosso estimado e honrado comandante Zion continua fazendo as suas medições magnéticas precisas e enviando os dados para os irmãos da luz solar. Né? Eu me refiro ao comandante Zion, gente, para quem é novo no canal, está chegando agora, nós recomendamos que assistam ao vídeo 211 aqui no YouTube. Quem é do podcast pode ouvir o episódio 351. Eu vou deixar tudo escritinho na descrição aqui do episódio. Então, quem tiver interesse poderá consultar a descrição que vai estar tudo escritinho lá, tá? E o capitão falou, olha, tudo vem sendo trabalhado com precisão para o início do ápice da transição planetária. E aí ele falou, então, minha filha, continue o seu trabalho sem correria, sem ansiedade, que ele sempre me chama a atenção para isso, que às vezes eu tendo a ficar meio ansiosa, a querer correr, a ficar meio apressada, e ele sempre fala, faz o trabalho com calma, sem correria, com capricho, mas sem parar. É uma tarefa depois da outra, uma tarefa depois da outra. Vai fazendo assim, quando você se der conta, você já fez uma porção de coisas, tá? E vai fazendo, porque tudo muito próximo cada vez está. Tá bom, gente? Então, tá todo mundo falando a mesma coisa, tá? Tá todo mundo falando que os eventos estão próximos, né? Então, vamos nos preparar, vamos continuar orando, mas sem medo, gente, sem medo.
tá? Nada de ficar dando comidinha para os trevosos, gente, tá? Sem medo, sem ansiedade, vamos orando com confiança, com fé no nosso Cristo amado, porque Ele é que está no comando de tudo. Tem muitos que querem colocar Jesus como um ser fraco, um ser vacilante. Nada disso, gente, nada disso. Jesus é o nosso diretor planetário. E ele esteve, está e estará sempre conosco, no comando de tudo, tá? Então podem ter plena confiança disso. E aí o capitão, depois de todas essas informações, o capitão também foi se despedindo. Ele falou: olha, o trabalho aqui está muito para todos, está todo mundo trabalhando demais, porque a hora é essa, minha filha, a hora da gente trabalhar é essa. Depois que o ápice tiver acontecido, já aconteceu. Então nós temos que nos esforçar agora para tentar suavizar e trabalhar, fazer o melhor que nós todos pudermos antes desse ápice da transição. Então, foi se despedindo com o carinho de sempre, e eu também vou aproveitando, me despedindo de todos vocês com muito carinho, desejando mais uma vez a todos muita paz, gente, a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a paz do Cristo amado, e também desejando a vocês muita, muita esperança em todo esse processo. Tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!